Sem dúvida, esta passagem lida em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 4, foi algo sensacional, extraordinário. Jesus chama alguns dos seus, Tiago, João, irmão de Tiago, e leva eles a um lugar, num alto monte. E ali ocorre um milagre, algo fantástico ali, E Pedro, ele não se conteve. Pedro, ele era sempre o primeiro a falar, E ele vai e... Olha, Senhor, bom estarmos aqui. Se quisermos, se quiser, a gente faz aí 3 tendas, E ele perde uma grande oportunidade aí de ficar quieto. Então, eu entendo muito o Pedro, porque a minha personalidade é um pouco semelhante à dele, As coisas acontecem e às vezes é difícil a gente conter e não comentar, não falar nada. Então, algumas pessoas têm essa personalidade e esse foi o jeito que Deus me fez e fez alguns, dos que aqui estão, dos nossos irmãos, E é importante falar, é importante. E às vezes, quando a gente pede numa aula dominical, se alguém tem algum comentário, se alguém quer falar algo, aí fica aquele silêncio, É difícil alguém querer se expor, Então nós precisamos sim de pessoas assim, Mas tudo tem que ser filtrado, Eu acredito que, como nós aprendemos recentemente, lá em Tiago, se você quiser abrir comigo lá no capítulo 3, aprendemos sobre sabedoria, e um dos pontos da sabedoria, de algo importante, que nós vemos aí no capítulo 3, é sobre o domínio da língua. Ele diz assim lá no versículo 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É importante nós dominarmos a língua, que é um membro tão pequenininho, mas que é capaz aí de fazer um estrago. Indo lá para Mateus, agora no capítulo 12, nós vemos, só um minuto, vamos manter aqui em Mateus 17. Nós vemos que se Pedro tivesse aguardado um pouquinho, ele ia entender que não seria necessário ele ter falado tudo aquilo, E às vezes a gente perde essa oportunidade, Eu não sei se você, mas é muito comum quem fala demais, perde oportunidades, às vezes até ofende alguém, magoa alguém. Então, quando lá em Tiago é falado que quem não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita, é nesse sentido de saber os momentos de falar, saber os momentos, e não só o momento, mas o que falar, Em certa ocasião, eu perdi uma oportunidade de ficar quieto, Estávamos lá num funeral,
E eu falei para a pessoa, né, a mãe dela tinha acabado de falecer, e era o velório da mãe dessa minha colega. E eu falei, Deus sabe do que faz, né? E tentando, sem saber o que falar, né? E ela, Deus sabe do que faz, então Deus queria que a minha mãe morresse, né? Tipo, aí eu tomei aquele impacto, né? Às vezes a gente não precisa falar nada, né? Então, em certos momentos nós precisamos ser mais delicados ainda no que nós vamos falar. Num momento desse, se eu tivesse falado só meus sentimentos, estou aqui, acho que teria sido melhor, né? Então, nós perdemos muitas oportunidades, né? Às vezes uma discussão é iniciada por causa de uma palavra, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Seguindo na leitura, nós paramos aí no versículo 4, né, de Mateus 17, lá no versículo 5, enquanto eles ainda estavam falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levanta-se, não tenham medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente, ao tentar falar, ao tentar, às vezes até nos expressar, a gente não consegue e vem uma situação dessa, de perda de oportunidade. Lá em Provérbios, nós vemos algumas passagens sobre... Provérbios é bem interessante, né? Que traz muitas coisas práticas. Até por algum tempo, eu fiz um devocional assim. Cada dia, né, do mês, eu lia o capítulo correspondente, né, que são 31 provérbios, meses que tem 31, você pode fazer um devocional. Eu já cheguei a fazer dessa forma, né? E lá no capítulo 10 de Provérbios, versículo 19, diz assim, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, nós precisamos conter o nosso falar. Então, lá, ainda algumas páginas à frente, no capítulo 18, versículo 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, assim, é importante, nós vamos ser julgados por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente pensa e por aquilo que a gente fala. E aí, o que você tem falado? O que eu tenho falado? Então, é importantíssimo isso, porque se eu não falar de forma correta, eu posso até estar desevangelizando alguém. Então, é o contrário de evangelizar. Então, assim, às vezes o meu falar tem afastado as pessoas de Jesus em vez de aproximar. Então, assim, é importantíssimo que eu e você, nós façamos esse filtro, nós façamos essa análise. E eu sei que para alguns é difícil. Como no meu caso, né, eu falo, meu temperamento, do jeito que Deus me fez, é difícil, né, acontece algo, eu tenho que falar. Então, eu já tenho tentado aprender sobre isso, né? Que às vezes é algo que se resolve sem o falar. Então, assim, as crianças fazem, às vezes, muito isso. Às vezes elas falam, mas às vezes elas não falam. O gesto já representa. Você vê uma criança assim, né? Você vai saber o que está acontecendo. Às vezes as palavras, elas não precisam ser ditas, né? A expressão facial, o jeito corporal, né, que a pessoa está, já revela algo, né? E aí pode ser um indicador para nós aqui, de que não é o momento. Entre o casal sabe,
com o passar do tempo, como que o cônjuge age, né? Como o marido age, como a mulher age. Então, assim, você tem que aprender. O quanto antes você aprender a forma disso, às vezes não é o momento de resolver. Quando o problema surgiu, às vezes é preciso um tempinho ali para refletir. Às vezes, quantas oportunidades nós perdemos aí de um probleminha que podia se dissipar rapidamente, ele ser inflado ali. É algo tão simples, corriqueiro, que às vezes pode alastrar aí um fogo grande, né, incendiar aí em uma discussão. Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. Então, é importante, né, se você voltar lá para Tiago, o texto lido, né, também Tiago é prático, como nós vimos na escola dominical, aprendemos aí sobre a sabedoria, e um dos pontos da sabedoria é esse, né? E ele continua, né, no versículo 3. Quando colocamos freios na boca de cavalos, lá no capítulo 3 de Tiago, né, versículo 3, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente à língua, que é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado apenas por uma fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, tendo ela mesma incendiada, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, assim, é importantíssimo e é necessário, é urgente, que eu e você, nós tenhamos o domínio sobre a língua. E aqui não é a língua especificamente, né? É o que eu falo. Nós precisamos disso. E isso só é possível como, Flávio? Você tem falado só que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Nós temos que ouvir Jesus. Nós temos que estar na presença do Senhor, ser controlado pelo Espírito. Enquanto o Espírito Santo não tiver essa ação completa na minha forma de falar, eu não vou conseguir controlar a minha língua. Então, é importantíssimo que eu e você possamos estar fazendo isso, olhando para as Escrituras, buscando essa sabedoria e praticando o que nós aprendemos. Então, a prática é essencial. E olha, você pode às vezes até ficar pensando, né, nas vezes que você deixou aí de cumprir isso, né, ficar quieto e falou. Você pode até pensar nisso, mas aproveite as oportunidades que você vai ter de hoje para frente para melhorar. O passado a gente não tem como refazer o nosso passado. Às vezes você disse algo que magoou alguém, você pode até pedir o perdão para a pessoa, mas aquilo que você falou não tem como voltar. Então, assim, é importante nós pensarmos de agora em diante, e quando surgir uma oportunidade, e ela vai surgir, por quê? Porque nós enfrentamos problemas. Talvez ao sair daqui, alguém feche você no trânsito. Você pode ter uma oportunidade aí de ficar quieto, ou você pode abaixar o vidro do seu carro e esbravejar algo. Você vai ter essa escolha. E às vezes o agir por impulso
até como algo instintivo, ele tem que ser controlado. Porque senão onde nós vamos parar? Você já deve ter visto alguma briga de trânsito, não é verdade? É difícil quem não viu, então até hoje os smartphones estão aí, mesmo que você não esteja no local, você consegue ver, é jogado na rede social e fica ali. E aí você vê que de algo simples, um problemão surgiu aí. E é fácil quando a gente está vendo uma situação de outro, né? Agora, quando somos nós mesmos que estamos ali naquela situação, nós temos que aprender a pensar e agir conforme o Senhor quer. Então, isso é importante, isso é necessário, isso é urgente, porque às vezes a gente até se coloca em perigo. Você viu aí o que Tiago fala? Né? De algo simples pode incendiar, né? Uma simples fagulha incendeia uma floresta inteira. E às vezes uma simples palavra mal colocada por nós faz um grande estrago. Então, é importante que eu e você, nós tenhamos isso em mente. Quando a situação surgir, ela vai surgir, o problema surgir, nós estejamos preparados. Fala, puxa, se eu falar isso vai ser bom ou ruim? Ah, então, o que eu vou falar não vai ser bom, então eu vou conter isso. E aprender que no momento certo, nós podemos ter oportunidades de falar. Voltando à questão do relacionamento, né, entre os casais, o quanto antes você aprender isso, o seu casamento vai ser mais feliz. Respeitar o tempo do outro. Porque às vezes a gente pensa só em nós. Quando eu quero falar, né, eu vou lá e imponho aquilo e despejo tudo. É o meu tempo, né? Mas e o tempo do outro? Será que ele está no tempo de ouvir? Até eu brinco que eu ouvi quando criança, né, de uma diretora de escola, né? Prestem atenção, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, a gente tem que ouvir mais do que a gente fala, né? E ela até brincava, então, pega a mão direita, ergue, fecha o ouvido, que é para entrar e ficar aqui dentro da cabeça, né? Às vezes a gente fala isso com as crianças, né? Mas a gente não age assim, né? Às vezes a coisa entra aqui, sai por aqui e a gente esquece. Lembra sempre dessa dica aí, né? Talvez você tenha ouvido isso quando criança, né? Fecha um lado aí para você ouvir e ficar ali na sua mente, né? Na sua cabeça, né? Então, nós precisamos disso, é algo simples, né? Que a gente fala para as crianças, mas é uma prática que quando adulto a gente tem que manter, né? Então, a gente vai ser mais feliz, o ambiente no entorno vai ser mais saudável. E eu sei que para alguns isso que eu estou falando é difícil, porque para mim é difícil. Às vezes você pode estar pensando, poxa, ele está falando isso aí para mim, né? Eu falo demais. Não, quem me conhece sabe que eu falo demais também. Então, essa mensagem é para mim, né? E eu estou tentando aprender isso, e eu falei, vai ser interessante. Fiz um devocional sobre isso, né? E sobre esse tema, né, do controle da língua. Eu falei, acho que eu vou levar isso para a mensagem, é algo que é bom para mim, então vai ser bom para os demais irmãos, né? Então a gente, às vezes, perde a oportunidade, ou às vezes não é nem falar, gente. Hoje a coisa está tão moderna, né? O escrever fora de contexto também é perigoso. Quantas discussões em grupos aí de família, no trabalho, de amigos, surgem por causa de um textinho ali. Poucas palavras ali. Porque assim, a palavra pode ser interpretada de várias formas também quando isso é escrito, um texto, né? Às vezes você acha que alguém está bravo e a pessoa não. Ela colocou ali, mas ficou meio fora de contexto, né, para a situação. Então nós temos que aprender isso, e aí nós vamos ser mais sábios, que eu e você possamos estar buscando essa sabedoria, controlando a nossa língua, o que a gente fala, o que a gente escreve, dependendo da situação, né? Nós vamos estar aprendendo e sendo mais perfeitos, conforme o nosso Pai, conforme Jesus deixou a instrução. Que eu e você possamos estar aí aprendendo e vivenciando isso. Amém? Aleluia, aleluia.